Bom dia, boa tarde, boa noite, meus ouvintes. É um prazer imenso receber vocês aqui no meu escritório, onde o tempo parece não ter pressa e as montanhas de Minas guardam segredos que o resto do mundo esqueceu. Acomode-se, sinta o peso do ar carregado de história. Hoje eu não vou apenas te contar sobre uma rua. Eu vou te convidar a atravessar um portal temporal. Imagine que estamos no antigo Arraial do Tijuco, o lugar onde o brilho das pedras preciosas era tão intenso que cegava a própria justiça da coroa portuguesa. Estamos falando de Diamantina, mas não daquela dos cartões postais modernos. Estamos falando da Diamantina das intrigas, do ouro branco e do poder absoluto. No centro de tudo isso, existe uma via que é o coração pulsante dessa história: a Rua Direita. Você já deve ter visto fotos das suas ladeiras, ou quem sabe já sentiu o cansaço nas pernas ao subir suas pedras irregulares. Mas eu te pergunto, você sabe o que realmente aconteceu sob os seus pés? Por que essa rua, e não outra, tornou-se o palco das maiores transformações sociais do Brasil colonial? Fique comigo até o final deste documentário, pois eu vou desenterrar fatos que foram omitidos dos livros didáticos. Vamos confrontar a lenda com o documento e descobrir se o que você acredita sobre Diamantina é a verdade absoluta ou apenas uma sombra projetada pelo tempo. Este é o nosso compromisso com a memória do Vale. Antes de darmos o primeiro passo nessas pedras, eu te peço: ajude o arquivista a manter estas páginas abertas. Inscreva-se no canal e ative as notificações. A nossa história só sobrevive se tiver quem a conte e quem a proteja. Para entender a Rua Direita, precisamos primeiro entender a mente dos colonizadores que a desenharam. No Brasil colônia, nada era feito ao acaso. O nome Direita não era uma indicação geográfica de retidão física, até porque quem conhece Diamantina sabe que a rua serpenteia a montanha como uma serpente. Rua Direita deriva do termo latino direta, que designava a via principal de acesso, o eixo de poder que conectava as instituições mais importantes da vila. No Tijuco, ela ligava a esfera religiosa à esfera administrativa. Mas havia algo mais profundo ali: a arquitetura como ferramenta de segregação. A Rua Direita foi projetada para ser uma vitrine de exclusão. Os lotes eram os mais caros, as fachadas eram as mais imponentes e as janelas eram posicionadas para que a elite pudesse exercer um panóptico constante sobre o povo. Do alto das sacadas, os grandes contratadores de diamantes vigiavam quem passava, quem trabalhava e quem ousava desafiar as normas sociais da época. Era uma rua feita para ver e ser visto, mas apenas por aqueles que possuíam o sangue limpo ou as burras cheias de diamantes. O desenho da rua, estreito e ladeado por sobrados altos, criava um corredor de acústica perfeita, onde qualquer sussurro de conspiração podia ser ouvido por um ouvido atento em uma janela superior. Caminhar pela Rua Direita era, portanto, um ato político. Era aceitar o seu lugar em uma pirâmide social, onde o topo morava no segundo andar e a base pisava na lama. Vamos olhar para baixo agora. O chão que sustenta a Rua Direita é um mosaico de dor e engenhosidade. O calçamento pé de moleque é frequentemente romantizado pelo turismo, mas a realidade técnica e histórica por trás dele é brutal. Cada uma daquelas pedras foi carregada, talhada e assentada por mãos escravizadas. O nome, segundo a tradição oral, viria do fato de que as crianças escravizadas, os moleques, eram usadas para socar as pedras menores nos vãos das maiores com seus próprios pés. Imagine a temperatura dessas pedras sob o sol escaldante do vale ou a frieza cortante das madrugadas de Diamantina. A Rua Direita não foi feita para o conforto. Ela foi feita para a durabilidade do império. O sistema de drenagem, primitivo mas eficiente, levava as águas das chuvas e os dejetos da elite para as partes baixas da cidade, onde vivia a população pobre.
Assim, a própria gravidade trabalhava a favor da hierarquia. Além disso, o calçamento servia a um propósito econômico: evitar que o ouro e os diamantes se perdessem na poeira ou no barro durante o transporte. As fendas entre as pedras, porém, tornaram-se o esconderijo perfeito para o contrabando. Há registros de diamantes que foram perdidos propositalmente durante o calçamento, para serem recuperados anos depois. Aquelas pedras não são apenas minerais. Elas são testemunhas silenciosas de um sistema que moía gente para produzir riqueza. Quando você caminha por ali, cada vibração sob seus pés é um eco desse passado que ainda não cicatrizou completamente. Suba o olhar novamente e observe as janelas. Diamantina possui a maior concentração de treliças de madeira, as famosas rótulas, do Brasil. Mas não se engane pela beleza artística. Essas estruturas eram os muros invisíveis que encerravam as mulheres da elite colonial. Naquela sociedade profundamente patriarcal e religiosa, a mulher de família não podia ter contato visual direto com a rua. A rua direita era um espaço masculino, de negócios e de clero. Para que as mulheres pudessem acompanhar a vida social, as procissões e o movimento dos mascates, sem serem vistas, as rótulas foram instaladas. Era o olhar proibido. De dentro da penumbra do sobrado, a mulher via o mundo em fatias, através dos pequenos furos da madeira. Isso criava um clima de mistério e vigilância constante. Nada passava pela rua direita sem ser minuciosamente analisado pelas moradoras escondidas. Esse sistema de treliças também servia para controlar a moralidade. Qualquer comportamento considerado desviante na rua era imediatamente relatado aos maridos e padres. A rua direita era, ao mesmo tempo, o palco das vaidades e a prisão da imagem feminina. Mas, como toda regra tem sua exceção, essas mesmas janelas serviam para a troca de bilhetes amorosos e sinais secretos durante as noites de luar, quando os vigias dormiam e o desejo falava mais alto que a lei da coroa. Se a rua direita era o símbolo da supremacia branca e masculina, houve uma mulher que rasgou esse contrato com as próprias mãos: Francisca da Silva de Oliveira. A história de Chica da Silva está impregnada em cada centímetro dessa via. Imagine o impacto visual e social de ver uma mulher negra, outrora escravizada, atravessando a rua direita em uma liteira luxuosa, cercada por mucamas e vestindo tecidos que nem as damas de Lisboa podiam pagar. Para a elite local, aquilo era uma afronta insuportável. Chica não apenas morava perto da rua direita, ela a dominava. Ela financiou igrejas, como a de Nossa Senhora do Carmo, exigindo que sua presença fosse notada. Dizem os arquivos que, em dias de festa, Chica fazia questão de passar pela rua direita com tal pompa que forçava os homens brancos a tirarem o chapéu em sinal de respeito, ainda que fosse um respeito movido pelo medo do poder político de seu companheiro, o contratador João Fernandes. A rua direita tornou-se o cenário de uma inversão social sem precedentes no Brasil. Ali, Chica da Silva provou que a cor da pele podia ser desafiada pelo poder econômico e pela inteligência estratégica. Ela transformou a via que foi feita para excluí-la em sua passarela de triunfo. Cada passo de Chica naquela rua era um lembrete de que o sistema colonial, por mais rígido que fosse, tinha fendas, e ela soube ocupá-las todas. Não podemos esquecer que a rua direita era o caminho obrigatório para a salvação da alma e para a condenação da bolsa. Ao longo de sua extensão e arredores, o poder da Igreja Católica e o poder da intendência dos diamantes se confundiam. Era na rua direita que se liam os editais da coroa, as novas taxas, os castigos públicos e as excomunhões. A religiosidade em Diamantina era uma encenação constante. As procissões que passavam por ali eram exibições de opulência. Santos carregados em andores de prata, cobertos com pedras preciosas que muitas vezes tinham sido desviadas do fisco.
Havia uma hipocrisia intrínseca no ar. Enquanto se rezava pelo perdão dos pecados nas igrejas que coroavam a rua, nos porões dos mesmos sobrados, o contrabando de diamantes funcionava a todo vapor. A Rua Direita era o centro logístico de uma rede de corrupção que envolvia desde o escravizado que escondia uma pedra na boca até o alto funcionário real que fechava os olhos em troca de uma propina vultosa. A rua era o ponto de encontro entre o céu e o inferno. O cheiro de incenso das procissões se misturava ao cheiro do suor do trabalho forçado e ao odor do dinheiro sujo. Entender a Rua Direita é aceitar que a nossa história é feita dessas contradições profundas, onde a fé servia de verniz para uma das economias mais predatórias do mundo setecentista. Com o passar dos séculos, o brilho dos diamantes se apagou, mas o peso histórico da Rua Direita permaneceu. No século XX, quando o Brasil começou a olhar para o seu passado com medo de perdê-lo, Diamantina tornou-se o foco de uma luta pela preservação. A Rua Direita foi o primeiro grande laboratório do que hoje chamamos de patrimônio histórico. Manter aquelas casas de pé não foi uma tarefa fácil. A pressão pela modernização, pelo alargamento das vias para a passagem de carros e pela substituição do calçamento antigo por asfalto foi imensa. Mas a identidade mineira resistiu. Preservar a Rua Direita é manter vivo o documento físico da nossa formação. Quando um arquiteto restaura uma daquelas paredes de taipa de pilão, ele está preservando a técnica construtiva de povos africanos e europeus que se fundiram ali. Quando preservamos o traçado da rua, estamos respeitando o fluxo humano de gerações que lutaram por liberdade. A Rua Direita é um arquivo a céu aberto. Ela nos ensina sobre luz e sombra, sobre o que devemos nos orgulhar e sobre o que nunca devemos repetir. Ela é a prova de que o Vale do Jequitinhonha é um gigante cultural que sustenta a alma de Minas Gerais. Sem essa rua, Diamantina seria apenas uma cidade no mapa. Com ela, é uma lição eterna de humanidade. Minhas amigas, meus amigos, chegamos ao fim desta longa subida pela Rua Direita. Espero que suas pernas não estejam cansadas, mas que suas mentes estejam cheias de novas perguntas. A história, como eu sempre digo, não é algo estático que está nos livros. Ela pulsa no calçamento, ela sussurra nas treliças e ela se manifesta na nossa capacidade de refletir sobre o passado. A Rua Direita de Diamantina nos mostrou hoje que a fama de um lugar muitas vezes esconde camadas de dor, poder e resistência que o olhar apressado não capta. Ela é a espinha dorsal de um Brasil que ainda tenta se entender. Ao encerrarmos este arquivo, eu te convido a ser mais que um espectador. Seja um defensor da nossa cultura, valorize o que é nosso. O Vale do Jequitinhonha tem uma voz poderosa e essa voz ecoa nas pedras que acabamos de estudar. Se este conteúdo trouxe uma nova luz para você, deixe seu comentário abaixo. Qual outra rua ou segredo de Minas Gerais você quer que eu investigue? Sua participação é o combustível que mantém esta lamparina acesa. Eu sou o arquivista do Vale, o guardião das histórias que o tempo tentou esconder, mas que a gente faz questão de lembrar. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro nos Arquivos do Tempo.